E eu vi que era muito mais do que cortar cabelo, né? Tava relacionado a... Fala Barbers, sejam bem-vindos a mais um Best Barbers Podcast. É sempre uma honra ter você nos assistindo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, seus comentários nos nossos vídeos. E nesse episódio de número 5, nós recebemos um convidado ilustríssimo, referência internacional em consultoria de imagem. Ele que vem construindo um legado e principalmente mudar a vida de muitas pessoas através do seu trabalho como barbeiro, empreendedor, como educador. Eu tenho certeza que você já viu ou ouviu falar sobre o Marconi. Então eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Ele deu uma aula sobre visagismo, sobre como você pode elevar o seu nível como barbeiro e mudar a sua vida também. Sem mais delongas, bora pro vídeo e tchau, obrigado! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Best Barbers Podcast. Hoje nós temos a honra de receber aqui o Marconi, uma estrela aí do mundo da barbearia. Tem muita história para compartilhar com a gente. Mas bom, Marconi, se apresenta pro pessoal, fala quem é o Marconi, de onde veio, de onde surgiu esse interesse no mundo da barbearia, como você construiu sua história nesse meio. Conta um pouquinho pro pessoal aí. Primeiramente, agradecer aqui ao pessoal do Best Barbers, né? E é uma honra estar aqui com vocês. E eu comecei nesse mundo da barbearia, pessoal, basicamente para ajudar minha família. Eu queria trabalhar qualquer coisa, né? Não tinha... As pessoas às vezes colocam assim... Pensam que a gente tinha um grande sonho, né? E não, na verdade não. Vamos falar a realidade mesmo. Eu queria trabalhar com qualquer coisa, né? Que eu conseguisse alguma renda ali quando eu tinha meus 13, 14 anos. E a primeira profissão ali que realmente eu consegui, até por conta da idade, foi cortar cabelo, né? Eu estava numa época, queria ajudar a minha família. Já passou por uma situações difíceis, né? Até situação de alguns momentos de necessidade de comida em casa mesmo. E aí teve um dia que eu tinha 14 anos, vou arrumar um trabalho. Eu saí, falei, vou arrumar um trabalho. Fica mais legal eu olhar para você diretamente ou para a câmera, tanto faz. Tanto faz. Eu acho que deve ter feito, um podcast antes desse só. Então, para mim também é uma Não tem novidade receita aqui. não, aqui é livre. Não, fechado. Pode ficar à vontade. E é isso. Aí eu vi uma barbearia e eu deparei com aquela barbearia assim, comecei a pensar em como seria, né, cortar cabelo. E aí eu comecei, pedi esse rapaz que chamava Wesley, né? Eu fui até a barbearia do outro lado e comecei a perguntar se era difícil cortar cabelo. Comecei a pedir ele para me ajudar, a me ensinar. De início ele não deu tanta ideia assim, mas de tanto eu persistir, insistir, ele falou, não, ele realmente ele quer. Antes de, inclusive, dele me ajudar, eu comecei a fazer um cursinho gratuito, sabe? Do governo, que chamava, um local chamado Frei Stanislau, lá em Betim, que é onde eu sempre morei. Sim. Eu comecei a fazer um curso lá gratuito uma vez por semana e ele via, era longe, né? Do Novo Amazonas até o Teresópolis, que é onde ficava o Frei Stanislau lá. Na verdade, uma unidade do Sol Caetano, que era um outro bairro ainda, um pouco ainda depois ainda. E aí eu vou passando assim, ele falou, realmente ele tá interessado. Daí eu comecei a... Ele viu que eu tava realmente interessado. E aí ele decidiu de fato me ajudar. Comprou uns materiais para mim, matriculou num curso e aí começou a minha história na barbearia. Isso aí você tinha quantos anos mais ou menos? 14 anos. Hoje 14 eu tô com anos. 20, completei 26 anos. Tá novo ano. ainda. Completei, Mas já tem uma estradinha, 11 né? anos aí, já cortando já tem uma cabelo. bagagem, né? Exatamente. E, cara, foi sensacional quando eu comecei a ver os primeiros clientes. Na verdade, no início era muito difícil porque a primeira semana, por exemplo, cortei um cabelo. Então eu ficava sentado ali no sofá, esperando o cliente chegar e... Às vezes o cliente chegava e queria cortar com o Wesley, né? É lógico. Aí eu falava, vai cortar, amigão, né? Ele não vai esperar o Wesley. Aí lá ia eu ficava No sentado, começo né? isso aí é sofrimento de qualquer barbeiro, né? Então, a gente fez muita coisa errada, de cliente achar ruim, xingar, passava raiva, cortar o pescoço do cliente, ou o cabelo do jeito que eu não queria. Infelizmente, no início é difícil, mas também, felizmente, é isso que faz a gente entender, né, o quanto que é importante o cliente. Não é brincadeira, é uma profissão de verdade. Você pode mudar a autoestima do seu cliente. Através de um corte você consegue elevar a autoestima dele. Qual autoestima eleva a energia? Qual a energia eleva a produtividade em todas as áreas da vida dele? Ou pode ser completamente ao contrário. Você pode destruir a autoestima do seu cliente fazendo às vezes um bigode errado, fazendo um corte que não faz sentido para ele
E isso vai acabar com a autoestima dele, com a energia dele, fazendo ele ficar muito chateado. E às vezes chegar em casa, até brigar com a mulher dele, fazer qualquer outra coisa muito ruim, porque simplesmente que você estragou o cabelo dele. Tá? E não é pra vocês ficarem com medo, tá? Então, assim, De você não que tá haver, começando né? aí, tanto cliente quanto barbeiro, existe um processo para tudo. Você só tem que estar alinhado, saber que aquilo ali não é brincadeira, é um trabalho, e se empenhar cada vez mais para essa situação nunca acontecer. É lógico que a gente sabe que tudo, né, todas as coisas, né, até vamos falar aí, sei lá, a Apple quando começou a construir, no início não é que tudo dava certo, né? Eles já Certeza. lançaram ali os primeiros computadores, os primeiros produtos, ainda o sistema não funcionava completamente 100%, né? correto, 100%. E na vida é assim que funciona. A gente tem que ir pra cima mesmo. E para você, eu acho que deve ter começado então de uma forma despretensiosa, né? Mas hoje sua visão da barbearia é completamente diferente, né? Essa visão sobre o ciclo e sobre o mundo aí da barbearia é uma outra vertente. Então conta pro pessoal um pouquinho como é que foi esse processo, né? Como que foi essa construção da visão que você tem hoje da barbearia e de como isso pode mudar a vida de uma pessoa. Então, basicamente, tudo começou quando eu vi o seu Elias na televisão. Eu lá em Betim, e aí eu vi o seu Elias, barbeiro fantástico, né? Cortando o cabelo de jogador de futebol. E quando eu vi ele na televisão dando entrevista no Sport TV, Globo Esporte, e aí eu falei assim, pensei assim, né, que, nossa, dá pra ser grande sendo barbeiro, né? Dá pra ganhar dinheiro, dá pra crescer muito. E aí isso foi enchendo os meus olhos, né? E aí eu comecei a visualizar, sonhar, inclusive eu falo isso pros barbeiros. Se você quer ter alguma coisa, não fica pensando primeiro como que vai ser no processo, no dinheiro. Só visualiza o que você quer, só pedir, só imaginar, né? E aí eu visualizava isso. E aí eu conseguia, ele através de uma amizade, construir uma amizade ali. Eu virei colega do assistente do Elias, né? E já comecei a fazer um bom trabalho, mesmo lá em Betim, mesmo sendo um lugar simples, né? Sempre me dediquei. E aí, quando o Elias precisou de um barbeiro aqui na Savassi, né? O Jonathan acabou me indicando, e aí a minha visualização lá de trás começou a se materializar. E aí eu Aos pouquinhos foi teste, construindo, né? fiz um teste, no dia do teste meu cabelo foi o pior lá, no seu Elias, não foi bom mesmo, eu falo isso. E o mesmo assim eu fui selecionado. O Elias me contratou no dia da contratação, ele falou assim, Marconi, tô contratando você não porque você é muito bom tecnicamente, tá? Você tem que melhorar muitas coisas. Porém, que eu acho que técnica, qualquer barbeiro pode aprender. Se ele se empenhar e treinar, ele vai aprender. Agora, a força de vontade, o caráter, alguns outros pontos, né? Que ele falou que avaliou, que contou muito, né, para minha contratação. Então, desde então, tô lá, são quase 6 anos. E aí, não sei se você quer perguntar alguma coisa específica, mas aí já tem algumas histórias marcantes, né? Desde o dia que eu entrei lá. Eu ia te E perguntar, isso, né? para mim, a questão de onde eu comecei a me destacar mais no ramo educacional e até chegar nesse momento hoje do visagismo. Mas eu quero deixar você também para não ficar falando sozinho. Com Se você quer certeza. que eu continue seguindo nesse assunto aí, a gente... Não, bora seguir nessa ordem cronológica aí. Então me conta, entrou no seu Elias, como é que foi lá, como é que foram os desafios, como é trabalhar com o seu Elias, né? Acho que da mesma forma como você sonhou ali, quando era mais novo, muitos barbeiros devem sonhar, né? Muitos barbeiros devem ver reportagem, devem ver palestras dele e pensar em trabalhar com ele, sonhar, até mesmo fazer cursos, né? Mas me conta um pouquinho como é que foi a sua experiência, né? Para o pessoal também saber como é que foi tudo isso aí, a sua vivência desse processo. Basicamente, quando eu cheguei, fiquei deslumbrado, porque eu sou de um lugar muito simples e a barbearia era tudo fantástico, né? Eu nem conhecia nem Belo Horizonte, a região sul direito. Então, os clientes já me encantavam, as pessoas, o local, Tudo era novidade, tudo era né? novidade para mim. E eu não sabia nem como me portar muitas das vezes. Mas eu fui aprendendo a conversar melhor, a me portar, até mesmo caminhar, até mesmo como tratar as pessoas, né? E ver que são pessoas normais, né? Que até mesmo quando atendi jogadores de futebol, atendi artistas já também. E são pessoas normais, pessoas, na maioria das vezes, assim, bem legais, super humildes, que estão ali tranquilo para cortar o cabelo e só O isso, pessoal né? mistifica muitas vezes, né? Mas na Isso, mas verdade não, é bem simples. Mas é lógico, né, que a importância é a educação, né, o seu posicionamento desde o início eu vi que mesmo sem ter esse embasamento técnico que hoje eu tenho sobre
conceito de imagem, eu já vi a importância, né, de você se portar melhor, de sempre buscar estar com uma roupa melhor, né, mais organizado, melhorar até a forma de conversar, de falar com o cliente, né, o respeito, né, que todo esse contexto ia contar. Muita gente acha que isso não faz diferença, né? Você tá com uma roupa mais arrumada, né? Você tá se dedicando a prestar um serviço com qualidade, né? Porque muita gente acha que é estética, né? Mas ali tudo envolve a experiência que o seu cliente vai ter com aquilo, né? Então vai muito além disso. Eu acho que é um ponto que muita gente ainda não valoriza e precisa valorizar, né? Não, com certeza. E a gente vai tocar nesse assunto aqui de forma, basamento assim, científico, bem detalhado, para o pessoal entender de fato qual é a importância, porque quando a gente fala que é importante se vestir bem, é importante estar sempre bem arrumado, e cuidar bem do cliente em todos os aspectos, a gente ainda leva isso de forma superficial, né? As pessoas, eu sei que é importante vestir bem, eu sei que é importante cortar o cabelo, eu sei que é importante, mas as pessoas não têm noção da quantidade, da porcentagem que isso afeta nos resultados, né? E a gente vai falar cientificamente, mas deixa eu só resumir como é que foi essa história, né? E aí eu lembro que 6 meses que eu tava no Elias, ele mandou no grupo da barbearia, inclusive tô vendo aqui o telefone, tem vários alunos aqui entrando ainda na formação ainda, parabéns aí todos os alunos aí que estão entrando mesmo. E basicamente, nos 6 primeiros meses que eu tava ali, ele já mandou no grupo da barbearia. Ele ia lançar o segundo Barber Day Conference, que é o maior evento hoje de workshops de barbeiros no mundo, né? O Barber Day Conference. Nós temos outros eventos grandes também que englobam a questão da venda de produtos e tem os stands, mas workshop, né? Falando de workshop, é o maior workshop do mundo hoje. Ia ser o segundo, mas antes dele fazer o workshop Barber Day Conference, ele é para Londres estudar, né, com o Josh Lamônica, que já foi eleito aí um dos maiores barbeiros do mundo, né, na Menspire. E ele mandou no grupo da barbearia que qualquer um barbeiro que trabalhasse lá e quisesse ir junto com ele poderia ir, desde que arcasse com o investimento, né? Você pode vir comigo, mas vai ser muito fácil, né? Ele estava indo estudar, pagar o dele, ele não ia pegar um barbeiro do nada e eu vou pagar o seu investimento, mais de 20 mil reais. E eu já morando em Betim, pegando trânsito, tá? E eu falei, eu quero fazer esse curso, cara. Eu não sei como, mas eu vou fazer. Aí quando eu cheguei em Betim, meu irmão mais novo, o Max, ele trabalhava como servente de pedreiro e eu ensinei ele a cortar cabelo, ninguém acreditava, ele aprendeu, hoje corta muito bem mesmesmo, né? Bacana demais. Corta muito bem. Eu lembro que o pessoal falando Max cortando cabelo, essa mão de pedreiro pesava. E ele faz uns detalhes hoje no cabelo, alguns pontos assim que eu fico impressionado, né, com a destreza e a leveza que ele tem na mão. E esse irmão meu, Max, ele tava 2 anos ali cortando cabelo, juntando o dinheiro dele para comprar uma moto. O sonho dele era ter uma Hornet. E aí ele comprou essa moto. E aí ele ficou com ela um mês. Quando eu contei pra ele do meu sonho de ir lá fazer o curso, ele vendeu a moto e me deu dinheiro. Fato é que, na verdade, eu já contei essa história outras vezes, mas se a gente for olhar bem o que aconteceu mesmo, né? Vamos abrir o jogo aqui. Eu até tinha, gente, um dinheiro. Eu fui um cara bem econômico, um cara que quis ajudar minha família. Eu até tinha uma parte do dinheiro. E se eu me esforçasse, eu acho que eu conseguiria ter ido, às vezes, até com o meu próprio dinheiro. Fato é que eu tinha um outro irmão mais velho lá em Portugal, que trabalhava de empilhadeira na Continental, e ele ligava para mim e falava que não estava gostando tanto do serviço, que era longe, era pesado. E eu sempre pensei que ele ia super dar jeito também para ser barbeiro. E eu pensei assim, cara, eu tô indo em Portugal, meu irmão, na Inglaterra, isso, meu irmão tá em Portugal. Se eu vou e ele vai junto, além dele participar desse curso, ele vai estar naquele momento, na época eu nem sabia o que era isso, né? Mas um network, um mastermind, ele vai estar entre a gente. Por mais que já seja um mega curso, isso vai talvez travar um pouco a mente dele. Mas eu acho que ele já vai entender o que é a barbearia. Vai estar imerso ali dentro, né? Exatamente. E os momentos que a gente estivesse em casa, na casa que a gente alugou, eu poderia treinar ele, ensinar. E foi assim. E eu consegui pagar o treinamento dele com o dinheiro que eu tinha e o meu irmão, de fato, pagou o meu. Então, juntou assim, todo mundo e fez um bem bolado. Exatamente.
Na verdade, já contei essa história várias vezes, mas nunca contei assim, primeira vez. Ó, Contando primeira aqui, mão, assim. hein, pra todo mundo que assistir. Primeira mão. Eu sempre falei que meu Exclusividade irmão do... vendeu a moto dele pra me ajudar. Isso aí eu sempre falei, isso é verdade, é fato. Mas que fato foi também pra ajudar esse outro irmão que tava lá. Também é barbeiro lá, hoje ele tem a barbearia dele lá também, bem legal em Portugal. E, inclusive, esse irmão mais novo meu foi pra lá também, tá junto com ele, tá bem feliz, tá satisfeito. Os dois estão na barbearia É, juntos agora? Exatamente, estão Legal juntos. demais. Inclusive, hoje é aniversário do Max. Parabéns aí, viu, Aí, ó. Max? Eu não sei se você vai ver o podcast no dia, né? Vai Mas ser quando depois. vê, tá aí registrado. Tá aí registrado. Parabéns pra você. E pronto, fiz o curso, foi outro nível, outra visão que eu jamais tinha. Esse curso foi quando? Tido. Cara, tô meio perdido aqui nas datas, mas vamos lá. Já tem uns 4 anos. Acho que foi 2017, 2018. Entendeu? Entendi. Esse treinamento já tem um tempo. Mas também se você 2018. parar pra pensar, né? 2 anos de pandemia já, então passou muito rápido. Passou muito rápido, 2018, se eu não me engano. Eu vou conferir, mas basicamente isso. E aí, aprendi muitas coisas legais. Eu lembro que eu chorei lá no dia do curso porque eu não conseguia executar as técnicas do jeito que eles estavam ensinando. E era muito longe ainda da minha realidade. Fato é que o conhecimento transforma e quando a gente voltou para o Brasil, continuei aplicando, né, as técnicas de tesouro. E eu lembro que eu chorava e ele disse, não, mano, calma. Aqui agora você não está conseguindo fazer, mas você vai assimilar esse conhecimento e vai valer a pena. Eu só lembrava de que eu morava numa casa em Betim, sem muro, sem cerca. Era uma cerca ainda lá e precisando ajudar meu pai e minha mãe. Meu irmão vendeu a moto dele e eu falava tudo isso para eu não conseguir aprender nada. Era só isso que eu conseguia lembrar no dia. Como é que fica tranquilo, né? Não tem como. E aí eu falei, mas quando eu voltei, a raiva era tão grande pelo investimento que eu tinha feito, que eu falei, eu tenho que ficar bom. Eu tenho que ficar bom. Nem que seja na marra, eu né? treinei, postava foto e falava. E aí quando a gente começou a ministrar curso aí pro Brasil todo, cheguei a ser convidado na Pivot Point na Argentina, fui para Portugal ministrar, fiz uma turnê lá. Legal demais. Fui praticamente quase todos os estados aí brasileiros ensinando, e Eu ia perguntar, né, se você já teve mais experiências internacionais, mas pelo visto foram muitas, né? a gente teve umas 4 ou 5 aí. Foi bem legal. Tudo isso através aí da barbearia. E através dos cursos, crescendo também, o Elias convidou para fazer parte da academia dele. Fui o primeiro educador, junto com o Rogério, a ministrar no Barber Day Academy. Legal. Hoje é uma das maiores escolas de... Equipe pesadíssima, né? É o Barber Day Academy. Equipe de respeito. O pessoal que tá lá, só barbeiro realmente um nível muito alto. E consegui, tô até hoje, né, lá no Barber Day Academy. Atualmente fui convidado também para palestrar no 2.0. Inclusive hoje sou palestrante lá de visagismo, né, uma introdução, ajudei a construir esse conteúdo lá de visagismo. E é isso, estou na equipe lá há quase 6 anos, acrescentando, né, acredito que o Elias também está muito feliz pelo resultado que eu atingi, do Marconi que chegou lá pro Marconi de hoje. E a visão que eu tenho de barbearia é muito diferente de hoje, de só cortar cabelo, né? É algo diferente, algo que mudou a minha vida, mudou a vida da minha família e que está mudando a vida de muitos alunos, de pessoas que estão aí junto com a gente. E pro pessoal, então, que tá querendo aprender, pro pessoal que tá sonhando aí também se especializar, né, em conhecer e entender mais sobre o visagismo, conta um pouquinho como é que foi o processo, como que você se descobriu no visagismo, né? Quais foram as suas principais dificuldades, o que que você teve aí de principais ganhos também com isso tudo? Então, basicamente, né, no início da pandemia, eu já estava pensando em reinventar, criar algo diferente. Nós aprendemos técnicas lá na Inglaterra e aprimoramos essas técnicas. Mas o fato é que às vezes eu olhava para um corte de cabelo e eu próprio me perguntava às vezes o que esse cabelo está expressando, o que esse corte expressa. Alguns alunos até me perguntavam, professor, em quem que eu vou fazer esse corte de cabelo? Entende? Por que eu vou fazer esse corte? Quando eu vou fazer esse corte? Então foi um momento que começou a despertar um pensamento assim, não é só cortar, tem algo a mais. Esse corte, por que eu cheguei nesse resultado? Como que eu cheguei nesse resultado? Tem N outros fatores que Que é uma influenciam, proporção áurea. Por que tem corte que a gente não se agrada tanto, outros a gente se agrada mais?
E aí eu comecei a pensar também, refletir sobre a minha imagem. Por que mesmo já sendo um barbeiro de autoridade, até hoje eu ainda não entendo qual que é o melhor corte pra mim? Por que as pessoas às vezes chegavam e falavam, cara, você precisa de mudar um pouco a sua imagem, melhorar isso e aquilo. Eu falava, não, é isso. E às vezes nem eu mesmo me reconhecia com o meu corte de cabelo, já ensinando pra todo mundo. Eu comecei a refletir profundamente que não era só aquilo. Tinha algo muito maior por trás. E aí, onde que eu já pensava no visagismo e comecei a pesquisar mais sobre visagismo. Comecei, de fato, a ler os livros, a pesquisar sobre o criador, sobre o conceito. E eu vi que era muito mais do que cortar cabelo, né? Estava relacionado a pessoas, a linguagem visual, a entender a essência da pessoa e como ela se autoconhecia e como o estilo, como a imagem, basicamente é a manifestação de quem a pessoa é, da essência dela. E a entender também a coligar a proporção, a hora, né? O que são as proporções mais valorizadas. Por isso que às vezes a gente olha para um corte de cabelo e acha, nossa, esse cabelo ficou alto demais. Ou você olhar para uma cabeça e achar que aquela cabeça é longa demais ou curta demais. Eu me perguntava por que às vezes o nosso olhar se agrada de determinadas imagens, desagrada de outras, a gente agrada de um corte, desagrada de A outros. ciência por trás dos nossos gostos, né? Exatamente. E aí eu descobri que existia uma tal de proporção áurea, que explica perfeitamente como funciona as proporções valorizadas. A gente, falando esteticamente mesmo, das proporções valorizadas. Então, o visagismo ele tem, né? Eu falo que tem 3 pilares, que é a personalidade, que é basicamente o desejo oculto que seu cliente tem, sabe aquilo que ele realmente queria lá no fundo, mas que ninguém consegue entender ele às vezes. Nós temos aí o segundo pilar, que é a estética, que é a proporção áurea aplicada, né, as proporções valorizadas. E nós temos a autoestima, que é o desejo que o cliente tem de ser reconhecido na sociedade. O cliente ele não vai cortar cabelo com você, não é, eu quero tirar só para tirar o cabelo. Entende? O cliente ele corta cabelo porque ele está pensando no todo. Ele tá pensando no trabalho dele. Ele já imagina, ele corta cabelo já imaginando chegando em casa a mulher dele adorando a imagem dele. Ele corta cabelo já imaginando o pessoal no trabalho ele respeitando, ele sendo bem sucedido, ele já pensa no corte, já combinando com quem ele é com a roupa, né? Ou com ele sendo premiado lá naquele campeonato de surf, ou ele sendo premiado no campeonato de skate lá, ou ele sendo reconhecido como advogado, ou ele sendo reconhecido como um médico bem-sucedido. E a imagem é um dos principais fatores que vai trazer esse reconhecimento. É aquela famosa frase, né? Quer queira ou não, o que vai chamar mais atenção, né? Uma Ferrari ou um Celta, né? Mas, bom, o visagismo, então, ele pega os desejos ocultos ali de cada pessoa, né? E ajuda ela a expressar da forma mais assertiva possível. Seria mais ou menos isso? Perfeitamente, é exatamente isso. Então, quando você é um barbeiro que trabalha só técnico, a comparação exata que eu tenho para dar basicamente é a diferença entre um pedreiro e um arquiteto. O pedreiro ele não tem a chance nem o conhecimento suficiente para indagar o cliente a questões, é, por exemplo, vamos fazer essa casa com esse detalhe, com essa cor, Com porque tais vai tons. combinar isso, porque vai expressar isso com a cor tal, com um quarto deste tamanho, com essa altura, porque vai combinar e vai ser melhor para quem você é, para o que você quer, para o seu gosto. Não, ele basicamente vai focar realmente na parte operacional. Um arquiteto, um engenheiro, eles já vão mais a fundo. Eles vão no projeto, eles imaginam, eles planejam, eles vão indagar o cliente, questionar o cliente, entender mais sobre o cliente, né? E dessa forma fazer um serviço mais bem elaborado. E o visagista, diferente do barbeiro, basicamente é isso. Em vez de simplesmente abaixar o cabelo, o cliente fala, corta assim, ele simplesmente copiar uma foto que ele te mostra, ou o cliente chegar e te perguntar assim, o que é melhor, o que você acha que é melhor pro meu rosto? O que é melhor para mim? Aí você virar, faz um degradê aí. Faz um corte assim. O que você gosta? Né? O barbeiro ele fala exatamente o que você gosta, o que você gosta. Né? É diferente. E E aí o cliente, antigamente não era bem assim, né? Antes o barbeiro sugeria, né, o tipo de corte mais adequado, né? E hoje muitas vezes é o contrário, né? Justamente o pessoal só chega lá e fala e fica por isso mesmo, né? Então,
basicamente, assim, teve alguns momentos, igual você tá falando que antigamente era de um jeito, atualmente é de outro. Mas na barbearia, fato é que até então, até atualmente, assim, é raríssimos os barbeiros, os que têm esse conhecimento aprofundado, para conseguir oferecer para um cliente um serviço diferenciado, sabe? Entender ele mesmo. Então você consegue hoje aplicar o visagem de duas formas. Primeira forma é você vai usar ele no seu dia a dia para fidelizar o cliente e entender mais os desejos ocultos do seu cliente através dos gestos dele, do gestual, ou seja, a forma como o cliente passa a mão no cabelo, você já fala, cara, esse cara tem um temperamento colérico. Ele é melancólico. Esse aqui é fleumático. O cliente, ele passa a mão no cabelo assim, ó, direcionando bem certinho, pode saber, ó, colérico. Ele quer ver a testa. A testa é a área da razão. Cabelo bem certinho, bem direcionado, transmite controle, ação, elegância, tudo isso são características de uma pessoa de ação, uma pessoa que gosta de desafios, de empreender. Então, a forma que o cliente anda, como ele senta, já começa a imaginar que determinados cortes, até a forma como você vai conversar com ele, que ele não vai se identificar, entende? Se ele passa a mão assim, jogando para baixo, pode saber que ele é um temperamento mais de controle, que a gente chama de também melancólico, mas eu trabalho mais também com o perfil DISC, é um temperamento mais de controle. São pessoas um pouco mais introvertidas. Então, se você fizer um corte muito radical para essa pessoa, talvez ela não vai suportar esse corte. Então, através da forma que a pessoa passa a mão no cabelo, você já começa a identificar o que ela gosta. Só que hoje eu meio que empreendi com isso, entende? Então hoje um dos meus mentores, que é o Philip Haller, que é considerado o pai do visagismo, o criador do visagismo foi Fernand Brie, tá? É um francês, ele registrou esse termo em 1937. Basicamente, ele era um cabeleireiro maquiador e muito criativo, né? Então ele pensava fora da caixa na França. E ele de fato entendia que cortar cabelo não era só cortar cabelo. Ele estava mexendo com a identidade das pessoas e isso poderia gerar grandes resultados na vida da pessoa e poderia também gerar prejuízo, dependendo da forma que isso era feito. Legal. E tem todo um trabalho, então, muito além do visual, né? Mas também uma análise comportamental ali de cada um, né? Que vai influenciar nos vários outros fatores, né? Exatamente. E Fernand Brie, ele já percebia isso desde antes. Então, como se diz, o start dele para registrar esse termo foi quando ele estava caminhando, né, pela rua e ele viu uma pessoa mexendo num jardim. E ele perguntou para as pessoas: você é jardineiro? Ela falou: não, eu sou paisagista. E aí ele falou: qual que é a diferença? E aí a pessoa falou: não, jardineiro é o profissional que vai podar, que vai jogar um adubo. E o paisagista é o profissional que planeja, trabalha no planejamento desse jardim. Ele vai ornamentar ali tudo isso, vai arquitetar. Será que essa planta vai combinar aqui? Será que esse solo vai suportar? Será que essa casa, o local, a funcionalidade dessa árvore, dessa planta vai funcionar? E aí ele falou, ele pensou assim, então eu não sou só um barbeiro também, não. Ou seja, ele já pensou, não sou só um jardineiro, não sou só um cabeleireiro, né? Sim. Na época ele era um cabeleireiro e maquiador. E aí ele falou, eu sou diferenciado, sou alguém. E aí ele pegou o termo paisagista para criar o visagismo. Paisagem é de paisagem, né? Sim. De paisagem. E visage, em francês, é rosto. E o ismo é o sufixo, é a segunda parte da palavra que expressa o conceito, o estudo, o movimento. E aí ele juntou visagismo, ou seja, o estudo do rosto. O estudo da pessoa mais aprofundado. E aí ele registrou esse termo. O fato é que ele não escreveu assim muito sobre o visagismo, né? E aí nós temos hoje no Brasil que é o Philip Haller, que foi considerado o pai do visagismo aqui no Brasil. Ele foi o responsável por juntar, né, as características, as linhas, as formas com o temperamento. O que é o temperamento? São tendências de comportamento das pessoas. Então, ou seja, eu consigo olhar para o seu rosto, olhar para o rosto de uma pessoa e já começar a entender como ela age, como ela funciona, como se ela é mais introvertida, se ela é de mais ação, se ela é uma pessoa mais metódica ou menos. E isso, todas essas informações, elas vêm até você em questões de milésimos de segundo. Quando você está estudando, é que nem medicina, você vai passar anos para entender. Só que depois a pessoa ela vai pegar e, fazendo um estalo, ela faz uma cirurgia. Ela entende que ali tem uma veia que ela não pode cortar e salva uma pessoa em questões de segundo ali.
né? Sim. E o visagista é isso. Em questão de segundos, todo aquele conhecimento que você leu nos livros, eles vão vir assim, ó. Aplica-se É tudo um de uma vez só, movimento né? que o cliente faz, já fala. Eu não posso É fazer isso. isso. Eu não posso falar isso. Eu não posso. É onde o cliente ele sai encantado. Ele fala, é diferente. Ele realmente me entendeu, sabe? Ele conseguiu extrair de mim o que eu queria expressar. E aí eu empreendi com isso. Hoje eu tenho um produto, né? Eu acabei de, inclusive, sair da barbearia ali, fazer uma consultoria pro Luiz. Eu cobro R$ 500 nesse atendimento. Então eu consigo usar o visagismo no meu dia a dia, nos cortes, para valorizar, para fidelizar mais. E eu criei também uma consultoria, um método de consultoria, né? Porque o Felipe, ele ensina pra gente a usar o visagismo como, na visão dele, seria obrigado todo barbeiro ser visagista. Ele fala que é uma injustiça, na visão dele, os clientes, né, não serem atendidos por uma pessoa que tem um conhecimento amplo sobre a imagem. Porque o que ele fala? Se sua imagem é a sua identidade e sua autoestima, se o barbeiro às vezes corta sem ter esse conhecimento, pode ser que ele venha a aferir a sua imagem, a sua identidade. Isso vai gerar alguns distúrbios, né? Uma crise de identidade de você. Um exemplo que eu dei bem literal é o cliente ficar insatisfeito porque você cortou o bigode dele a mais que ele queria por não ter entendido ele. E às vezes uns vão te falar na hora, outros não. O fato é que ele vai ficar com raiva e vai chegar em casa e às vezes pode brigar com a esposa dele, ou pode perder o emprego porque ele estava chateado na entrevista. Porque a imagem causa introversão na pessoa, causa tristeza, causa baixo, tira a autoestima da pessoa. E isso tira a energia e ela se torna menos produtiva. É Entende? como Então se você colocasse um médico que não tem tanto conhecimento assim para fazer uma cirurgia. Ele pode salvar ou não a pessoa, né? Mas você vai ter que contar exatamente com a isso. sorte ali. É isso. Então é bem sério. Porém, que eu percebi que eu poderia ir além. Ou seja, eu vi que os clientes, mais do que só eu interpretar o que eles queriam ali no momento, muitos queriam ainda entender mais, para talvez até projetar uma imagem. Ou seja, criar um posicionamento de imagem na rede social, dependendo do que ele quer conquistar. Queriam entender de forma técnica mesmo como o rosto deles funcionava. Eles queriam não só que eu utilizasse do temperamento de forma inconsciente, mas que eu literalmente explicasse para eles o que eram os A ciência por temperamentos, trás ali da para coisa. eles também tomarem consciência disso e começar a utilizar isso na vida deles de forma mais racional ainda, tomar conta daquilo que estava no inconsciente, para até eles mesmos começarem a se questionar, será que é isso mesmo que eu quero? E O que eu quero expressar com a minha imagem? Até mesmo se policiar, né? Dependendo das ações ali, né? Igual você falou, às vezes Exatamente. ele tá andando de uma forma que ele nem tá percebendo e isso tá causando um impacto negativo na imagem dele. Exatamente. E aí o que eu fiz para poder gerar valor, para poder... Porque o cliente ele ainda tem um pouco de dificuldade, teria no início ali um pouco de dificuldade de entender assim, tá, beleza, eu já corto cabelo com Marconi e eu já fico bem satisfeito. Por que eu vou cortar com ele um determinado dia e pagar R$ 500 ao invés de pagar 60, 70 ou 110, que é um corte barba? Por que eu vou pagar R$ 500 num determinado dia e depois R$ 250 num retorno? Então eu agreguei. Fato é que se ele cortasse comigo só para explicar isso para ele, explicar o rosto, ele já entenderia que isso aí mudaria completamente a visão dele, da imagem dele e tudo. É o que inclusive o Luiz falou hoje. Nossa, a aula que você me deu aqui mudou a minha vida. Ele falou isso. Mudou. Me abraçou, pagou lá e falou que ia valer muito mais. Mas eu agreguei alguns toques visuais para o cliente já visualizar antes da consultoria. Que é basicamente eu tenho alguns formatos de óculos lá, armações, então já está incluído. Eu falo para o cliente qual que vai ser o formato de óculos que mais vai encaixar para ele. Isso é uma dúvida que os clientes têm. De acordo com o que ele quer expressar. E também dou algumas dicas até mesmo de vestuário, de roupa. Entendeu? De acordo com o que ele quer expressar. Aí eu passo um slidezinho no telefone mostrando pra gente identificar qual que é o estilo dele dentro dos 7 estilos universais. Entende? Explica o que são os símbolos arquetípicos. A gente manda para ele um formulário no Google para descobrir qual que é o temperamento dele. E aí quando ele senta, eu comparo todas as feições com o resultado que deu lá no Google da formulário. E é onde que a gente traça um objetivo muito sério, muito mais do que só um corte para a pessoa ficar satisfeito. É aquele corte que você vai lá todo felizinho, e aí você senta, tem aquele barbeiro que não é visagista, que vai te tratar de qualquer jeito, você vai sair insatisfeito. E aí
eu como visagista, você vai sentar lá e meus alunos e quem também é, você vai sentar naquele corte de, em vez de demorar às vezes 40, às vezes pode demorar até menos, pode demorar 20 ou 30. Porque o visagista, ele consegue entender seu desejo oculto. Por exemplo, teve cliente meu que sentou lá e ele pediu a princípio para fazer um degradê, porque todo mundo só indicava, mas vendo o teste gestual dele, o teste emocional, a forma como ele conversava, eu vi que ele não queria fazer um degradê. Ele só queria, ele só não estava sabendo Só pentear tava o cabelo. acompanhando, né? Então eu só conectei o cabelo dele, expliquei qual seria a pomada e como ele ia pentear esse cabelo. No final ele virou pra mim, caraca, cara, era isso que eu queria. Eu não tava Mudou o sabendo corte pentear. sem nem... Então eu poderia ter ficado ali 40 minutos fazendo um degradê pra no final ele sair insatisfeito, não gostar. Então eu terminei em 20 minutos, vendi uma pomada, ele me elogiou, mandou mensagem pro Elias, no QR Code lá, Sim. agradecendo. Levou uma pomada, elogiou e me indicou pra outras pessoas e ficou super satisfeito. Ele falou, era isso que eu queria. Legal demais. E aí, tem esse corte, que é o que você vai ficar satisfeito ali. E ainda tem um produto para você criar uma imagem. Por exemplo, eu tenho um produto digital, então quero me posicionar na rede social. Eu já estou satisfeito com o seu corte de cabelo, Marconi, mas ainda queria além, queria saber o formato de óculos, queria entender sobre mim, como eu posso melhorar mais ainda. Quase um posicionamento de marca pessoal, né? Entra aí a consultoria. Eu cobro R$500. Muitas pessoas já estão falando, porque você tinha que colocar era R$1.000 essa consultoria. Mas eu falei, não, calma, o pessoal Tudo ainda no seu tempo, né? tá conhecendo esse produto, né? O pessoal já marca pela barbearia, tem toda uma apresentação que a gente envia. Sim. O cliente vai, hoje, no início parecia muita coisa, sabe? Mas hoje que a gente já tá criando hábitos, é bem tranquilo. O cliente ligou lá, perguntou se tinha um horário, a própria recepção já envia a apresentação para mostrar o que está incluído, o cliente fecha, ele vem no dia, né, com o formulário já respondido, aí eu dou uma lida no formulário. Por que eu criei esse formulário? Porque tem perguntas que são bem pessoais, e aí nesse formulário já, o cliente ele responde na casa dele. Então quando ele chega eu só preciso de ler aquelas... Sim. Então, eu já entendo muitas coisas, aquelas... E aí e algumas outras coisas são bem tranquilas de se falar ali, né? mesmo às vezes em meio a um outro barbeiro. A ideia de fazer isso foi até porque eu sei que tem muitas barbearias, os barbeiros trabalham do lado do outro. Sim. Entende? Então nem todo mundo vai ter o luxo de ter uma sala. Eu já criei um método pensando nisso. Lógico, você tem minha sala exclusiva. Gerou mais valor ainda. Certeza. Eu não tenho. A pessoa também pode, da mesma forma, ter a construção. Certeza, né? A gente vai começando um passo de cada vez, né? Até chegar lá, né? Você não começou lá com 13, 14 anos, nem insistindo pra cortar cabelo pra aprender e tá aí hoje, né? Um dos maiores referências aí no Brasil, principalmente na área do visagismo. Mas então a gente falou muito sobre o impacto do visagismo na vida das pessoas, mas me fala na sua vida, né? Você falou que passou por momentos aí de conflitos internos, né? De dúvidas. Me conta um pouco como é que foi que o visagismo entrou na sua vida nesse sentido e mudou quem você é. Então, basicamente, primeiramente, a visão que eu tinha, né, sobre corte de cabelo, nunca mais enxerguei corte de cabelo da mesma forma. E o estudo em si, ele vai revelando. Eu vou ter que entrar só num pontinho dos símbolos arquetípicos para o pessoal entender, tá? Em algumas características. Gente, é o seguinte, vamos lá. Eu vou ter que dar uma mini aula de visagismo para a gente entender por que mudou. Resultados. Vamos direto primeiro no resultado e aí eu vou explicar um pouquinho do contexto. Eu basicamente hoje consigo ganhar muito mais trabalhando menos. Sou muito mais respeitado. Sou muito mais respeitado por quem eu sou, pela minha imagem, pelos meus clientes, pela autoridade que eu alcancei. Estou sendo convidado para palestrar em vários lugares, dei entrevista já até no canal de televisão, já a gente está prospectando, está crescendo a nossa formação, está cada vez maior. Consegui realizar meus sonhos de casar, de ter um apartamento com piscina e tudo isso mais. Então, esses são os resultados. Né? Por quê? Com o visagismo, basicamente, você vai conseguir aumentar o seu valor do corte. Pô. Você vai valorizar o seu tempo, a sua hora. Né? O bem mais precioso que a gente tem na vida é o tempo. Então, se você não aumentar o valor da sua hora, você vai morrer de trabalhar. Sim. Você não criar outras formas. E o visagismo, ele valoriza. Entende? E já é um termo que já existe há mais tempo. Então, tem muitos clientes que já ouviram o termo visagismo. Inclusive, na barbearia, uma das coisas também que fortaleceu esse insight meu foi um cliente que, mesmo antes de eu me formar no visagismo, chegou lá na barbearia perguntando, eu queria cortar com um visagista. Me deu um insight tão grande, eu falei, cara,
Você quer cortar com visagista, é? E aí eu falei, olha, eu não sou exatamente, mas eu já estudei, nessa época eu já tinha feito o curso de lona. Mas isso só fortaleceu, porque ele me tratou diferente, ele me respeitou. Então eu falei, cara, então imagina se eu tivesse me formado num curso de visagismo, eu tivesse um Desde certificado antes, e me posicionasse. Poderia ter, porque ele já foi achando que ia ser mais caro. Sim. E acabou Já que foi ele falou, esperando nossa, aquilo, vai né? ser o mesmo preço daqui de todo mundo. Ele questionou que era o mesmo valor, ele queria pagar mais, entendeu? Ele queria a exclusividade ali, Exatamente. né? Envolvida Então, nisso tudo. exatamente. Então o resultado é esse, gente. É um caminho para você trabalhar menos e ganhar mais. Ah, Marconi, eu tenho várias barbearias. Você pode implementar isso para os seus barbeiros e é aí que vai aumentar mais ainda o faturamento da barbearia. Você pode fazer Entendeu? seu a mini academy, né? Você pode fazer isso, você pode ensinar, você pode fazer. É um conteúdo e traz sentido pro que você faz. Cara, não tem nada melhor do que você olhar para um corte de cabelo que você fez e falar, cara, eu fiz isso aqui por isso, porque expressa isso para isso. E o cliente ainda fica satisfeito, né? E o cliente ainda fica satisfeito. É isso. Estou entrando em técnica, gente, só para vocês entenderem a contextualização. Na minha vida, na minha imagem, eu tenho um temperamento sanguíneo. O que são temperamentos? Tendência de comportamento. Tá? Existem 4 temperamentos. Não vou entrar aqui em quem que estudou isso, né? Foi Hipócrates, 370 anos de Cristo, para a gente não se estender demais. Mas basicamente são tendências de comportamento. O sanguíneo é uma pessoa que age muito pelo impulso. Pontos positivos. Pessoa super intuitiva, pessoa que gosta de conversar, gosta de falar, se deixar falar demais. Foi aí que eu entendi por que eu gostava tanto de trabalhar com pessoas. Entendeu? Sanguíneo, esse cara extrovertido. E ao mesmo tempo, é um cara que ele tem dificuldade, é um tipo de pessoa que tem dificuldade em planejar a vida, em sentar e de fato fazer. A maioria do sanguíneo, ele vai, se colocar eu para trabalhar atrás de um computador, programando, eu adoeço. Números pequenos demais. Talvez se eu entendesse meu temperamento e trabalhasse isso, eu conseguiria talvez me superar. Mas inconscientemente, igual a maioria das pessoas nem sabe o que é isso, e nem qual é o temperamento delas, elas simplesmente acham assim, eu não tenho dom para mexer com isso, eu não tenho dom para aquilo. Está totalmente relacionado ao temperamento. A gente sabe aquela pessoa mais introvertida, que ela gosta de fazer o serviço dela, gosta de fazer tudo bem certinho, mas ela não tem intenção de abrir a empresa dela. Provavelmente é um fleumático ou um conforme que a gente fala, um melancólico. Se é aquela pessoa que o tempo todo está buscando desafios, coisas novas, colérico. Steve Jobs era um colérico, por exemplo. Pessoas que estão o tempo todo buscando resultados. E as feições e o estilo é derivado do temperamento, entende? Então, ou seja, colérico, cabelo bem direcionado, testa geralmente é bem maior, mandíbula definida, entende? O olhar baixo, que expressa força, que é um símbolo arquetípico, sobrancelha mais reta. Melancólico, geralmente é mais caído o olhar, é mais descido, é aquela pessoa que transmite até uma certa tristeza na imagem, mas é uma pessoa que também tem muito poder de quê? A maioria dos hacks são melancólicos, são aqueles caras que focam no trabalho deles. O sanguíneo não, eu tô aqui, ó, passa uma mosca aí, ó, os caras olha chega a mensagem, borboleta, entendeu? O colérico, ele também é bem centrado, mas ele é mais de ação. Então ele também não consegue. Você pode ver que eu acho que é o Oz, né, que fazia programação para o Steve Jobs, ele era concentrado lá no trabalho dele, enquanto o Steve era mais colérico. Então ele fazia um pouquinho ali, dava resenhada ali. E aí ele já queria dar ordens, né? Ele queria ver o projeto acontecendo num todo. Basicamente, vamos resumir aqui. Eu sou sanguíneo, então eu usava o cabelo bem encaixadinho, caído totalmente na testa. Tô precisando já, inclusive, cortar meu cabelo, tá, gente? Eu tenho que cortar toda semana. Eu não consegui cortar. Já tem 2 semanas, né? Casa de Ferreira Espeto, pau. Mas o meu não é assim, não, tá? Eu faço questão de toda semana alinhar e dar um jeito de cortar. Mas ele é um pouco mais cheio mesmo. Antes eu usava degradê. Era um ponto que me incomodava muito, porque a orelha destacava muito quando ele era baixo. E todo mundo sempre oferecia o degradê. Faz o degradê, tá na moda, tá na moda. Até porque o seu cabelo é um 3C, né? Eu nem falava 3C, né? Um termo técnico, eu ia falar, o cabelo é ruim mesmo. Um ponto ruim que os barbeiros têm, né? De usar termos, né, pejorativos, às vezes, para conversar com o cliente.
né? Mesmo que seja seu amigo, ou que esteja brother, que esteja ali atento, né? Mexendo com o autoestima do seu cliente. Você tem que elogiar ele, botar ele pra cima, falar bem dele, elogiar. Cara, que isso, fica tranquilo. Seu cliente ele vai na barbearia buscando uma solução, melhorar de vida e você só botando ele pra baixo. Mesmo que seja brincadeira, né? Lá no Influencia. fundo influencia demais. Então, por exemplo, um ponto. Proporção áurea, que foi deixar meu cabelo crescer, mesmo ele grande, arrumar um jeito de contê-lo, né? Isso tirou a atenção da orelha. Passei minoxidil, o bigode tirou um pouco da atenção do tamanho do nariz. Meu queixo é introvertido, então eu não tinha barba. O tiquinho que cresceu aqui já alonga o rosto e aproxima mais da proporção áurea, que é uma proporção agradável. O nosso olhar se agrada e antes não tinha nada de queixo. O topete era bem enroscadinho mesmo, caído na testa. Era até um cabelo bem valorizado, assim, natural. Porém, que um ponto que acontecia era o seguinte. Expressava muita extroversão, até bagunça demais. Até demais, né? Você olhava pra mim, esse cara não é organizado, eu não confio, não vou contratar. Parece um menino, entende? Um menino. E aí que entra a chave. É aí que entra a chave. Por quê? É comprovado cientificamente que a imagem, ela cria nas pessoas sentimentos. E os sentimentos, eles criam reações e as reações criam ações. E ações criam resultados. É um ciclo, né? A pergunta que a gente tem que entender aqui agora é como que a imagem cria sentimentos. Tá? Então, quem fez esse estudo foi Carl Gustav Jung, um pai da psicologia analítica. Tudo que você está vendo à sua volta passa pela sua retina e é avaliado em menos de 1 segundo, em milésimos de segundo. E o seu sistema límbico, na hora, ele faz essa avaliação emocional e ele cria em você sentimentos. Esses sentimentos podem causar várias reações, seja calafrio, ou seja um medo, ou seja alegria. O teste aqui agora. Vamos fazer um teste na prática. Olha, pensa numa criança sorrindo aqui agora. Uma criança bem bonitinha, sorrindo, com um olhão bonito. Olha a alegria que já traz pra gente. Você não tá nem vendo, você só tá mentalizando a imagem. Agora vamos pensar... Ele sorriu, né? Agora vamos pensar numa imagem da morte, né? Do pânico, né? Que é aquilo, trem tudo preto assim, né? Tampado, vindo atrás de você no escuro. Olha o calafrio, olha o medo que já te gerou. A expressão já na hora, né? Todas essas imagens são compostas de símbolos arquetípicos, ou seja, linhas, cores e formas que têm um significado inconsciente, que qualquer pessoa no mundo, mesmo sem ter estudado, vai ter a mesma reação. Ou seja, a cor preta sempre vai expressar essa ideia de seriedade. A linha reta, quando você vê ela, você entende que é mais estabilidade. A inclinada, você vai sentir que é mais dinamismo, perigo. O rosto do Coringa, que é inclinado, você sempre vai sentir mais instabilidade, perigo. O Superman, que é quadrado, você sente que é estável, força, pode confiar. E por aí vai. Existem outros símbolos arquetípicos. Então, o fato é que quando você vê uma pessoa, dependendo de como ela está, a imagem dessa pessoa vai causar na outra pessoa, em milésimo de segundo, o quê? Um sentimento. Esse sentimento vai causar o quê? Ações e resultados. Então, a sua imagem pode fazer você conseguir um emprego ou não. A sua imagem pode fazer você conseguir fechar um negócio ou não. Conseguir um network ou não. Vai fazer com que você se dá bem com a mulher ou não, com a sua esposa ou não. Já viu aquela famosa frase que é você nunca terá uma segunda chance de causar uma... Você nunca terá uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Boa primeira. Né? É verdade. Você nunca terá, porque a sua imagem, ela fala muito, fala até mais do que as palavras muitas vezes. Entende? E pronto. Então a gente entendeu que é o seguinte. Quando você se olha no espelho, a imagem de você está afetando primeiramente você. Entende? Então eu era sanguíneo. Era um cara que já estava me dando bem por ser mega intuitivo, por meter a cara e fazer as coisas acontecer. Mas a minha vida profissional estava dando boa parte errada. Por quê? Eu não tinha uma agenda controlada. Eu queria ter um curso online, mas eu não conseguia nem criar um PDF. Eu não conseguia estruturar o meu curso. Eu não sabia nem quando que era... Assim, eu fechava um curso ali, às vezes esquecia até de pôr na agenda, às vezes esquecia do dia do curso, de montar o material. Né? Mas ao mesmo tempo era um cara que tinha um trabalho massa, um cara que se formou, um cara... Que fazia acontecer, né? Exato. Mas, ponto. Então as pessoas gostavam de mim desse lado, mas vocês concordam que se eu adaptasse melhor esse lado da organização,
e juntasse com esse lado intuitivo, ia ficar muito bom. Muito bom. Então eu usei da imagem para melhorar, não só esteticamente, ou seja, falando de proporção, aumentei aqui o cabelo, né, para poder tirar a atenção da orelha, o bigode. Para tirar a atenção do nariz, aumentei a barba, falando de proporções estéticas, né? Aí tem todo um cálculo que se faz pra gente descobrir. Mas também trouxe linhas de organização. Tirei o cabelo cacheadinho que transmitia suavidade e até um certo descompromisso. O cabelo era muito caído na testa. A testa é minha área da razão. Então, quando você tampa, você transmite muita emoção e intuição. O movimento cultural, ele não faz muito isso, né? Eles tampam a testa inconscientemente porque eles estão literalmente querendo viver as emoções dele. Eles ainda às vezes destacam os olhos, né, com crayon, com maquiagem, para dramatizar a emoção, né? Um grande exemplo é o desenho do Pink e o cérebro. O cérebro é que tem um testão, cabeção, é o que pensa mais, quer dominar o mundo o tempo todo, criando vários planos. Sim. E ao mesmo tempo ele é tímido, né, porque o queixo dele é para dentro, ele é introvertido. É verdade. Já o amigo dele, o Pink, ele tem um mega olho, né? O olhão, e ele é super emocional, né? Todo felizinho, né? Então, a forma segue a função. Essa máxima declarada por Louis Sullivan, né? Um dos maiores arquitetos do mundo. A forma segue a função. Então, o seu rosto, ele tem uma funcionalidade. As feições têm. Por isso que você gera a famosa cara de elegante, a famosa cara de bravo, a famosa cara de bonzinho demais. E onde que entra a consultoria de imagem? Mas se o cliente tem um emprego que ele precisa de transmitir seriedade, precisa de receber respeito, e ele está com vários símbolos arquetípicos no rosto, nem sabe por quê, e estão transmitindo suavidade. Características de um temperamento fleumático, sendo que ele quer ser colérico. Dentro dele ele é colérico. Então ele não se identifica com a imagem dele, porque a imagem dele por fora está um fleumático. Ele está um pouco acima do peso, a barba dele está bem arredondada, porque o barbeiro não entende nem o que é isso. E está em constante contradição. E aí o barbeiro fez o corte, só que com linhas arredondadas. E as pessoas no serviço acham ele com cara de bonzinho demais. Às vezes até passa por cima das opiniões, não respeita, né? Ultrapassa o limite que ele queria impor para ele mesmo. Se ele trabalhasse com crianças e quisesse transmitir mais esse aconchego, esse carinho para as crianças, talvez estaria tudo bem. Uma carinha de bonzinho, né? Mas pro foco dele talvez está errado. Então é por isso que não tem como padronizar o que é bom e o que é ruim dentro da barbearia. Tudo depende da situação, né? Um degradê perfeito pode ser o pior corte para o seu cliente. Um corte na tesoura perfeito talvez pode ser o pior corte para o seu cliente. Um degradê, por exemplo, ele tem várias comunicações. Se ele é mais contrastado, o que é isso? Se ele pula de uma máquina direto para a máquina 2, que ele fica bem escuro naquela parte superior, ele vai transmitir muita força. Principalmente se você está num contexto igual do Peaky Blinders lá, que Thomas Shelby ele usa uma roupa, um terno completo, uma roupa mais clássica, elegante, com esse corte. Ele totalmente relaciona a imagem dele a um soldado, alguém de respeito, alguém de força. Mas se você faz um degradê com menos contraste, por exemplo, mais espaçado, você já vai pensar mais em jogador de futebol, mais atualidade. Então você vai transmitir muita jovialidade. É isso que você quer transmitir no seu trabalho? Muita jovialidade, inexperiência. Uma pessoa que está ali mais... não tão focada, mas tudo também vai depender do trabalho que você está. Por exemplo, um menino de 19, 18 anos que começou a trabalhar na gerência de um banco agora. Então ele já não tem barba. E aí ele coloca esse degradê bem esfumaçado. Inconscientemente as pessoas tendem a associar essa imagem. Entendeu? Naturalmente. Né? Se ele coloca um pouco de barba, linhas mais retas, coloca uma roupa um pouco mais clássica, vai quebrando essa idade dele de 18 anos, 19, e as pessoas vão acreditar nele mais rápido. Entende? Então, se ele quer mudar de cargo e subir rápido, é como se você tiver... por exemplo, eu quero estar naquele cargo ali. Como que aquela pessoa que está naquele cargo se veste hoje? Se comporta, se porta, como que ela fala, como que é o cabelo dela? Então, você meio que já tem que aderir a essa imagem, adaptando, lógico, para quem você é, e logo a sua imagem puxa para aquele cargo de forma mais rápida. E a sua imagem adequada, ela meio que vai atrasar os seus objetivos. Entendeu? São recursos, né? Você pode usar eles ou não, né? E tem aí seus benefícios, seus malefícios, né? Eu acho que
pessoal vai começar a pensar duas vezes, né? Agora na hora de colocar Na hora uma de colocar roupa, de cortar o cabelo, Com né? certeza. Tudo isso Então, aí. no meu caso, por exemplo, só para finalizar o que mudou, que a gente pergunta-chave é essa, falei tudo isso só para falar isso. Mudou tudo, né? Em detalhes. Então, fala com os que um fio de cabelo a mais a menos para o seu cliente muda muita coisa. Então, o fato de enxergar mais a minha testa, de usar o cabelo um pouco mais direcionado, de utilizar a barba um pouco mais cheia, de utilizar uma roupa mais organizada, uma calça, às vezes, uma camisa para dentro da calça, um relógio com isso aqui mais baixo, transmite mais seriedade e elegância, fez eu adaptar melhor o meu temperamento. Então, hoje eu não sou aquele cara completamente a Deus dará, vamos dizer assim, desorganizado. Comecei não a só transmitir mais organização, que são características de um outro temperamento, que é o colérico, como também comecei a ser mais assim, mais incisivo, mais objetivo. Quando eu me olho no espelho agora, eu falo, não, eu sou mais racional. Eu preciso de agendar, cadê minha agenda? Então, quando o cliente sentar na barbearia, tem que estar tudo limpo, minha bancada, eu preciso me posicionar, eu preciso cortar meu cabelo. E antes eu passava 3, 4 semanas, o pezinho tudo aqui já crescendo. Tava nem aí. Entende? O que importa é o meu cliente. Vai mudando a mentalidade como um todo, Meu né? Instagram, cara, o tanto que mudou pra quem já me acompanha, ele era todo meio bagunçado. Hoje não, eu penso na cor, na imagem que eu vou postar, Na sequência, em na tudo, né? sequência, no que eu vou falar, na letra, na fonte, na comunicação, no arquétipo, no que eu quero transmitir, o sentimento que eu quero causar nos meus vídeos, nas pessoas quando elas estão assistindo. E eu uso todo esse poder do conhecimento do visagismo para poder. E tá em todo lugar. E aí quando você estuda o visagismo, você vê que tá na arquitetura, tá nas pessoas, tá na imagem, tá na roupa. Até na comida, né? Tá na Aquela comida, famosa frase, tá né? Primeiro a gente come com os olhos do que com a boca, na né? comida. Então, E a gente precisa ser e parecer. Ou seja, não adianta só o bolo ser bonito. Ele tem que ser bonito e gostoso. tem que parecer e ser, né? Ele tem que parecer e ser. Entre um bolo um bolo gostoso que não é tão bonito e um bolo gostoso que é bonito, você vai comprar um bolo gostoso. Não, e não adianta também um bolo bonito, mas quando você comer ele tá podre, né? Tá ruim. Sim, exatamente. Entendeu? Então a gente precisa ter e parecer. E o legal é que quando você primeiro imagina quem você quer ser e adequa a sua imagem, logo o conteúdo na sua mente também ele se atualiza. Por que eu tô falando isso? É o que eu acabei de falar com vocês. Quando eu comecei a me vestir como uma pessoa que eu imaginava, uma pessoa elegante, antes eu tinha medo de me vestir assim e falar, mas pô, eu sou barbeiro, eu não posso me vestir. E aí eu quebrei essas barreiras, esse bloqueio, comecei a me vestir. Quando eu me olho no espelho, o que a imagem faz? Ela atinge meu sistema límbico, causa minhas emoções. Cara, você é racional, você é elegante, você é sério, você é organizado. Então, esse sentimento começa a criar em mim ações. Qual que são ações? Ler mais livros. Superar a expectativa que eu estou criando nas pessoas. E logo você também começa a ser de fato mais elegante, mais inteligente, aprender mais, E começa ser a ter mais mais resultado, né? organizado. Então a imagem está o tempo todo influenciando as nossas atitudes, nosso sentimento e, consequentemente, nossas ações e resultados. É um ciclo, né? Você vai decidir para qual lado você quer alimentar ele, né? Se é para o lado positivo, de você estar sempre se vendo bem e alimentando isso aí, reforçando isso daí todo dia. E também ao contrário, né? Se você tá se olhando sempre desarrumado no espelho, né? Mal vestido e tudo mais, você vai alimentando negativamente essa imagem também. E aí vai perdendo mais ainda a sua essência, né? Exatamente. E quando fala em essência, gente, é exatamente o visagismo. A gente sempre se limita em vestir bem e se vestir mal. O fato é que existem 7 estilos diferentes. E dentro desses 7 estilos, você pode ser um cara que tem um determinado estilo que se veste mal e um determinado estilo que se veste bem. E muita gente confunde se vestir bem com vestir da forma que, por exemplo, eu estou hoje. Hoje eu estou transmitindo um casual elegante. Mas você tem o estilo esportivo, né? Por exemplo, o estilo do Gabriel Medina. É um cara que se veste muito bem, mas dentro do estilo dele. Sim. É um cara que, se um dia ele for vestir, por exemplo, uma roupa de alfaiataria, ela vai estar adaptada para o estilo dele esportivo casual. Ele não vai colocar um terno muito elegante e formal. Sempre vai ser uma pegada mais casual. Terno mais clarinho, às vezes vai ser um lenço, uma cor bem extrovertida aqui, um rosa. Uma pegada, sabe? Por mais que ele... Tipo do corte, né? Entende? Então, por mais que ele vá num lugar mais formal, ele sempre vai carregar a essência dele.
Então, não acha que vestir bem é sair vestindo terno, não, a pessoa não confunde essas coisas, tá? Não tem nada a ver. Você consegue ser um skatista que é mulambo ou um skatista que se veste bem. Consegue ser um surfista que se veste, que é mulambo ou um surfista que se veste bem. Você consegue ter um estilo elegante, igual o meu, que se veste mal. Igual, por exemplo, lá na minha essência, eu sabia que eu queria ser assim. Tanto que vocês foram pegar minhas fotos de antes e depois, tem eu lá na minha barbearia com um sapato e uma calça meio que mais clássica, mas a calça toda embolada, o sapato meio que de cigano, nada a ver com nada. Porque na essência minha eu até queria ser assim, mas eu nem sabia como ser o que eu de fato queria ser. Né? Sim. E acho que um ponto importante também, né? A gente comentou aí sobre o fade, que aquele cliente nem queria fazer um fade, né? Tava ali só fazendo porque o pessoal, todo mundo tava fazendo. Então, desafiar o pessoal também, né? A encontrar o seu estilo, né? A colocar pra fora, né? Tudo que realmente quer ser. Não ficar só tentando copiar o demais. É óbvio que a gente tem nossas referências, né? Mas não ficar indo só na onda, como a gente fala, né? E eu acho que é importantíssimo esse passo mesmo para a construção pessoal, né? De você se redescobrir mesmo, de você, né, se reafirmar pela sua essência, pelo quem você é, né? Mas, bom, para a gente fechar, duas perguntas principais. Próximos planos, próximos passos, o que você almeja aí para o futuro? Já começou a consultoria, né? Pense em expandir os cursos, pense em dar cursos internacionais, o que você pretende aí como próximos passos? Então, basicamente, o primeiro projeto foi criar a consultoria. Não foi nada fácil. As pessoas, estudou e não. Porque eu estudei o visagismo com os meus mentores. Mas esse modelo de consultoria foi um projeto meu, né? Sim, Esse passo a passo para qualquer barra. Inclusive, a minha mentalidade foi: se isso fez bem para mim, se está fazendo bem para o cliente, pode fazer bem para todos os barbeiros, para lotar a agenda e elevar mais ainda o nível da barbearia, mais do que já foi elevado. Para nos posicionar daqui a pouco, para nós nos posicionarmos como barbeiros consultores de imagem. Se você explica para o seu cliente qual que é o melhor corte para ele, você está consultando ele sobre a imagem dele. Não é só mais um barbeiro, você é um consultor de imagem, quase em visagismo. E o meu projeto, o meu plano, o meu propósito de vida, né? Desde quando eu era pequeno, minha mãe, ela conta que eu não era nem para ter nascido, ela já tinha ligado, tinha feito todo o procedimento, e mesmo assim engravidou de mim. Ela queria até processar o médico, e a mãe dela falava que não faz isso não, se ele vê, porque ele tem um propósito. Meu propósito basicamente é isso, é transformar a vida de milhares de barbeiros aí pelo Brasil e pelo mundo. Eu não tenho a intenção ainda de ter um negócio próprio meu agora, mas quero ter. Né? não. No futuro aí vocês vão ver que no futuro a gente quer ter um negócio físico também. Na verdade, já tem vários negócios, né? Que primeiro negócio é a consultoria. A consultoria eu efetuo ela tanto dentro da barbearia, quanto às vezes faço consultorias online para clientes de outros estados também. Legal. Né? Eu consigo fazer. Eu tenho um método de consultoria também parcial, que ele é online. Tem ele também com a execução, entende? Sim. Que dá para você empreender dentro disso. E tem os meus cursos, meus infoprodutos, que são o meu maior foco hoje. Que é pegar isso, eu vi que isso deu certo. Então o que eu tenho que fazer? Derramar a bênção na vida das pessoas. Tem que multiplicar, fazer com que eles também consigam isso. Inclusive eu tenho uma formação, a gente tem vários alunos já tendo resultados. Para você que é lá da comunidade, igual eu era, um lugar bem simples, cobra R$ 5 no corte hoje, deve estar se perguntando: Marconi, mas eu vou conseguir usar o visagismo? Vai, vai. E você vai ser a barbearia mais top, a barbearia mais legal aí da sua região. Você vai crescer tanto, você vai ter tanto cliente, que aí você vai falar assim: cara, eu preciso expandir. É onde você vai abrir uma barbearia num outro lugar, um lugar melhor, às vezes um lugar mais nobre, ou várias aí mesmo. E aí você vai deixar isso aí para abençoar outras pessoas, né? Ou para você que tá aí, mas tem um sonho de um dia trabalhar com o seu Elias, com a gente, ou de Certeza. trabalhar numa barbearia em Hollywood, nos Estados Unidos, quer trabalhar com desfile, quer trabalhar em São Paulo, quer trabalhar fazendo consultorias de imagem, quer sair só do... Quer literalmente levar uma vida de qualidade para sua família, ganhar mais, trabalhando menos, entendendo o que está fazendo, trabalhar bonito, estiloso, cheiroso, cliente respeitando mais, valorizando, poder ter o carro que você quer, a casa que você quer. Saiba que o visagismo vai fazer isso. Pode até ganhar, né? Isso. Então, esse basicamente aí é o meu
projeto, né? Projetos. Legal. Bom, e acho que você citou já 2 referências, né, principais. Acredito que você, seu Elias e o pai do visagismo ali do Brasil, né? Mas quem mais você tem aí de referência hoje? Cara, eu tenho várias referências na minha vida, né? Desde pai, mãe, minha esposa, mas vamos focar aqui no ramo da barbearia. É, com certeza, igual eu falei, o Elias e o Felipe. Inclusive, o Felipe nem corta cabelo, ele é artista plástico. 50 anos estudando a linguagem visual, né? Para entender o que a imagem expressa, né? Citroën, um Fusquinha, gente, tem linhas curvas. Então, o fato das linhas curvas, ele transmite suavidade. Quando você olha para um Fusquinha, para um Citroën, por exemplo, C3 ou C4, você nunca vai achar que é um carro de força, porque ele é construído de linhas curvas. Tanto que o Citroën C3 ou C4, se eu não me engano, são os carros mais vendidos para mulheres no Brasil. Então, ponto importantíssimo. Isso é linguagem visual, foge de cabelo. E o Felipe, ele estuda isso, linguagem visual, identidade da imagem. E aí ele correlacionou isso com os temperamentos, ou seja, com quem a pessoa é. Por isso ele é uma grande referência. Então é isso. E tem um grande amigo que eu queria citar o nome dele aqui, que é o Rogério, o grande Rogério Araújo. Foi um profissional que me deu muita moral, né, quando eu entrei no seu Elias, que me ajudou. O cara é elegantíssimo. Quem sabe a E gente não vai ter a honra de receber ele aqui também, né? com certeza. E eu influenciei ele, né, a estudar o visagismo. Ele estudou comigo o visagismo, também já está aplicando. Né, ele já entendia muito sobre roupa e agora ele está aplicando consultorias de imagem mais voltada para o foco de roupa e também estudou Legal. o visagismo comigo. Ele me agradece muito, né, por ter incentivado ele isso, mas eu também só tenho a agradecer ele todos os outros conhecimentos e incentivos que ele me deu quando eu entrei na barbearia lá, que eu era muito simples, muito humilde, não sabia por onde percorrer, né? Eu lembro que eu queria fazer o curso em Londres, vários outros colegas que falavam para mim não ir, falavam que ia gastar dinheiro à toa, ele foi um dos que falaram, vai, faz que conhecimento muda. Aí 20 mil reais, daqui a pouco você pagou, de fato, já paguei, já recebi, já viajei, já ganhei muito mais. Então, Veio tudo em dobro, cara, né? não tem, eu tô sempre buscando. Recentemente já adquiri cursos, né? Ontem mesmo a gente adquiriu um curso novo. Eu tô sempre adquirindo novos cursos. Hoje eu não tenho medo Conhecimento nenhum de nunca ir é lá demais, e né? pá, eu vejo um curso que vai agregar. A gente olha para o marketing dos cursos, o pessoal vendendo, a gente fala, cara, será que vai ser isso tudo mesmo? Mas se for 10, 15% que às vezes a pessoa tá falando, já é o bastante para valer mais do que a pessoa tá te cobrando e vai te dar um resultado inimaginável. A gente que tem mania de esperar de um curso, às vezes de 2.000, de 1.500, de 20 mil, esperar uma mágica. Milagre, né? Milagre nunca vai existir, mas com certeza todas as pessoas vão te entregar ali ferramentas para você construir, sim, grandes resultados. A gente pode ver que você não teve berço de ouro nem nada, né? Mas ao longo do que você foi contando, a gente vê que tudo sempre com muita dedicação, muita garra, né? E acho que o segredo é isso, né? Pode ser o curso de 2 ou de 20, né? O que vai determinar os resultados mesmo vai ser seu esforço, né? Sua entrega ali para isso. Eu acho que o visagismo ainda traz isso, né? Você está entregando realmente algo que agrega, né? E o valor é só consequência disso, né? Marconi, muito obrigado. Eu que Foi um agradeço, prazer, viu? Prazer né? todo meu. Nós temos aqui um kitzinho, todos os nossos convidados que vieram na nossa primeira temporada. Eu que agradeço. Kitzinho do Best Barbers. Show de bola, valeu. A gente agradece mesmo imensamente. Que massa, cara. Ih, gente, ó. Ganhei presente, hein? Tem Red massa Bull, demais. tem doce de leite, tem caneca, camisa, enfim. Que massa, legal demais, cara. Espero que você guarde com carinho aí, realmente. Nossa, com certeza eu vou. Para nós é uma honra, né? Acho que tem muito a agregar, né? Principalmente um conteúdo aí que a gente quer levar para o Brasil todo e para fora e que possa mesmo tocar a vida aí de muitos barbeiros, né? Hoje muita gente fala do mindset, né? Trocar o mindset aí e alavancar mesmo o ramo das barbearias, essa atmosfera aí para um outro nível. Certo? Isso. Show de bola. Valeu, então, obrigado mais uma vez aí. Fico muito honrado pelo convite.